Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando mais um programa A Hora do Esporte, o nosso encontro semanal para falar sobre as mais diversas modalidades esportivas, falar sobre personagens do esporte, aquelas pessoas que vivem o dia a dia de tantas e tantas modalidades, categorias e coisas específicas. Por exemplo, na semana, hoje vamos passar algo bem interessante. Vamos falar sobre números. Meu amigo, e eu não estou falando de centésimo, de milésimo, não. Estou falando sobre análise tática. Exatamente. Vamos falar sobre estatística. E para isso, eu estou recebendo um jornalista estatístico, um estudioso do esporte, Miguel Salek. Tudo bom, Miguel? Que bom tê-lo aqui no programa Hora do Esporte. Seja bem-vindo. Obrigado. É um programa que a gente já participa, né, de outros formatos. Fico muito feliz com a minha presença, agradecer o convite. Eu falei sobre estatística, Miguel. Queria abrir o programa já dizendo o seguinte, aquela coisa de 4-3-3 do futebol, 4-4-2, 3-5-2, não é exatamente isso estatística. Estatística é algo muito mais profundo e algo hoje extremamente importante em todas as modalidades, não? Com certeza. A gente fala do futebol porque é o esporte mais conhecido aqui, mas o futebol trouxe de outros esportes a estatística, que eu me lembro bem, hoje a estatística começou no basquete, né? Aqui com mais intensidade. O vôlei depois adotou, porque o vôlei trouxe até um software próprio, né? Que é o Data Vôlei, é um software público que a própria CBV usa. E aí eu acho que a estatística passou a ter mais força ali na década de 10, né? 10, 12, e foi consolidada com os analistas de desempenho pós a Copa de 2014 no futebol. Quando a gente fala de estatística, hoje dentro do esporte, se tornou algo tão importante, a própria fisiologia dos atletas, né? Os cuidados no tratamento, e não só no tratamento pós-lesão, mas o tratamento pré-lesão, ele precisa muito desse enriquecimento de conteúdo e de conhecimento através de números. Então hoje a gente consegue saber quanto o atleta corre por partida, qual é o desgaste, o nível de desgaste nos seus músculos. Tudo isso se dá por conta de mecanismos, por conta de estudo e dessa evolução que o esporte atravessa, né? A gente consegue hoje monitorar até o sono de um atleta, né? Você tem aparelhos que monitoram a qualidade do sono, se ele conseguiu aquele sono que recupera, que traz ele na plenitude da forma para as atividades de treino, jogo. Hoje o esporte e a tecnologia estão muito ligados. E existe até essa questão de análise de estatística do sono hoje, né? Então, vamos dizer, o esporte ele se faz valer da ciência para ter melhor desempenho na análise de alta performance, né? E uma coisa bacana é que o mercado vai se ampliando, né? Porque você vai criando novos cargos dentro do esporte. E isso é muito importante. Eu falo muito isso para as pessoas que praticam e que sonham, por exemplo, no futebol, no próprio voleibol, no basquete, enfim, eu quero ser um atleta de alto rendimento. Nem sempre a pessoa vai conseguir. Às vezes por uma contusão, às vezes por uma limitação técnica, às vezes até por uma falta de sorte em algum momento ali, por conta de uma decisão tomada na vida. Só que o mercado é muito amplo. Você pode ser um preparador físico, você pode ser um treinador, você pode ser um psicólogo, você pode ser um analista de desempenho, você pode ser aquela pessoa que cuida também de números. Também é algo importante para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que deixa um leque muito aberto para as pessoas que estão nos acompanhando de pensar, poxa, eu gosto muito de esporte e adoro números. Eu posso... então eu não tenho nada a ver com o esporte. Não, você tem tudo a ver com o esporte. Você pode somar muito para o esporte, né? Você pode começar como um comunicador e para embasar as tuas matérias, o teu trabalho, você começa a mexer com números. Aí você vai descobrir como que chegam esses números. Aí você, no caso, vai descobrir como se chega, quais os métodos de análise.
Foi isso que me levou hoje a ser um estatístico, ter o curso de formação de estatístico da FIBA pela Federação Paulista de Basquete. Bacana. Vamos começar a falar um pouquinho também sobre você. Você é jornalista, formado, super experiente. Estive com o Miguel Salek na última Copa do Mundo, no Catar. Aliás, Miguel Salek na última Copa do Mundo deu show também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E como é que entrou a estatística e o jornalismo e essa área mais esportiva? Amor pelo esporte desde menino? Desde menino, né? Todo jornalista tem um time, todo jornalista tem uma paixão. Eu tenho minha paixão no futebol, mas no basquete... Você tem duas, que eu sei. Você tem sim, duas, né? Você sim, tem dois sim, times. sim. Eu não posso falar. Tá. Eu não posso falar porque eu tenho 4. Né? Quando você fala assim, você torce para quê? Eu torço para 4 times. Não vou falar o nome deles, mas eu torço para 4 times. O pessoal não pode. Eu falei, lógico que pode. Você não pode ter 2 relógios? Você não pode ter 4 carros? Quem tem condição pode. E eu tenho 4 times que eu torço. Futebol é muito legal que não dá para torcer só pro time, né? É muito rico, é muito apaixonante. O esporte. Eu tenho um time só de vôlei. Falei assim, esse time é o meu time de vôlei. Esse aqui é meu time de basquete. E necessariamente não é o mesmo do futebol. Então, que é meu caso. É que a gente é meio maluco também com esse negócio de esporte. Que é o meu caso, né? Eu nunca vou esconder que eu torço por Franca Basquete, tenho amizade com o pessoal lá. Inclusive, estou muito feliz pelo técnico, pelo Elinho Garcia, tá na seleção brasileira, que foi para a Olimpíada aí, fantástico, né? O Franca é tricampeão nacional, ganhou o título mundial nesse ano que passou, nessa temporada que passou. Fiquei muito feliz, né? Eu tenho foto com as principais taças e conquistas do Franca, eu fui agraciado. Eu tenho a sorte, eu me sinto um cara muito abençoado, né? Das amizades do esporte. Você não é só viver, você vai, você comenta, você fala, você analisa. Mas o importante é você manter o contato, né? Manter as amizades, manter sempre um ótimo relacionamento. Isso foi uma coisa que também aprendi bastante com você no dia a dia, né? Nós juntos ali, eu vejo como você tem ótimo relacionamento com várias pessoas do esporte. Isso é muito importante porque ficam as pessoas, né? Você vai levar para a vida os relacionamentos. Acima de tudo. Eu bato muito nessa tecla porque há uma competição. Sempre há uma competição, um objetivo maior, mas as pessoas precisam se apegar a pessoas, sabe? Acho que falta às vezes esse respeito com o ser humano e fica muito atrás de somente conquistas e somente glórias. E necessariamente as glórias não estão tão ligadas a pessoas. Muito pelo contrário, às vezes você se afasta de pessoas para conseguir determinado sucesso. Então, acho que eu me pauto muito nisso e a vida tem me dado, como você falou, grandes relações, grandes amizades, pessoas que a gente leva para o resto aí da nossa existência. Por conta do quê? Por conta de viver. E o esporte é muito apaixonante, a coisa da competição, a coisa de estar ao lado, a coisa de ver o suor, a coisa de ver o sofrimento. Esses dias eu acompanhei uma prova de ginástica rítmica, os caras, poxa, Luciano, você, ginástica rítmica? Eu falei, gente, é eletrizante. E aquela forma que as meninas se preparam, aquela maquiagem perfeita, aquelas roupas com tanto brilho e aquilo, né, se torna um grande balé. Poxa, aquelas meninas são super concentradas naquilo. Então, acho que o esporte nos enriquece muito por conta disso. Você também é um cara muito apaixonado e quando eu falei, né, sobre o jornalismo esportivo, eu queria muito que você citasse também um pouquinho dessa sua passagem antes da gente entrar, né, mais no assunto de estatística. Mas a última Copa se bateu um recorde interessantíssimo que eu queria que você falasse. A gente teve 64 partidas na Copa do Mundo. Isso. Quantas você esteve em loco? 35. 35 partidas. Cara, eu acompanhei, vi como foi lindo isso, mas eu queria que você dividisse com a nossa audiência. Primeiro que a logística da Copa facilitou bastante. Né? Permitiu. Eu acho que nunca mais vou assistir 35 jogos numa Copa. No Brasil eu assisti 16, já me senti muito feliz, né? Já me senti bastante feliz. Eu poderia ter assistido mais, é que na época tinha uma companhia aérea que vendia um passe aéreo para a Copa, eu achei muito caro, mas no final era muito barato, né, por tudo que distância. Eu não aproveitei, mas poxa, eu sou um cara agraciado, vi 16 jogos. A logística do Qatar ajudou muito. Eram 35 jogos, foram 64. Uma cidade só, né? Uma cidade só.
O transporte lá era muito bom. E eu queria ver algumas seleções, né? Você entendia o método de credenciamento e você escolhia para ver algumas seleções. E eu consegui ver a maioria delas. Acho que a única que eu queria ver e não consegui ver foi a Holanda. Fora aí, as outras eu vi. Inglaterra, Brasil, França, Bélgica, Argentina. Argentina eu vi todos os jogos. Sim. Vi todos os jogos. E aquele jogo incrível com a Arábia Saudita, né? Que acho que foi o único jogo que a torcida da Argentina não pulsou no estádio, né? Eu falei no final daquele jogo, eu falei, olha, vocês brincaram, vocês acordaram o gigante. Acordou o gigante, porque eles saíram comemorando nas ruas, insuportável aquela torcida argentina, mas da mesma maneira que ela é insuportável, a gente que gosta de esporte, ela é maravilhosa, né? Sim, tem um colega, aquele centro de imprensa maravilhoso na Copa, né, que a gente, eram 6 horas a mais, o pessoal sabe mesmo o horário da Rússia e geralmente a gente precisava mandar matéria, fazer áudio, falar, e o metrô fechava. E aconteceu de nós dormirmos no centro de imprensa e na manhã seguinte para casa, tomar um banho e voltar para fazer os afazeres de Copa do Mundo. Né? Era muito... Nossa, foi uma experiência muito grande. Mas o que é muito legal, Salé, é que você tem muito dessa identidade aí também para os mais jovens que acompanham e estão iniciando também, ainda sonhando com o jornalismo esportivo, que, assim como eu, você vibra no Argentina e França, ali no estádio da final da Copa, mas você também fica feliz da vida em assistir, sei lá, comercial de Ribeirão Preto e Linense no Paula Travassos. E isso é muito legal, porque o esporte ele é muito amplo e às vezes as pessoas se falam, você tem que ficar no grande evento. O grande evento é maravilhoso, mas a essência do esporte ele está em todo lugar, né? Você só chega no grande evento cobrindo eventos menores, né? A tua base de formação jornalística é o evento menor. Você falou do comercial. Um jornalista que cobre o comercial, ele começa ali, se ele tem destaque, ele vai subindo na carreira. Tem jornalistas que cobriam o noroeste de Bauru e hoje estão aí no mercado de Campinas, logo devem chegar ao mercado de São Paulo. Alguns dos principais repórteres da Globo, né, da Rede Globo de televisão, eles eram repórteres de rádio em Campinas. E vieram para São Paulo para outras rádios e hoje foram para a televisão. Então, no menor evento, você tem que ter a dedicação e a competência, eu diria competência, assim, de transmitir até nos menores eventos a emoção dele pro teu telespectador, pro teu ouvinte, porque aí aí que você começa a dar as caras. Isso é muito legal. Legal. Olha, a gente vai falar um pouco mais com o Miguel Salek sobre estatísticas, mas no próximo bloco. Não saia daí, você está acompanhando o programa A Hora do Esporte. É rapidinho e eu já volto. Legal, voltando o seu programa A Hora do Esporte. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado sempre pela sua audiência. O nosso encontro sempre para falar das mais diversas modalidades. E hoje a gente está recebendo aqui o Miguel Salek, jornalista estatístico, e eu quero entrar nesse tema agora, números no esporte. Salek, no que favorece a qualidade do esporte, o clube, a associação, a confederação ter acesso a números? Primeiro que você vai saber o que você precisa mudar no jogo, você vai analisar. Eu vou pegar como exemplo aí as últimas alterações do próprio futebol. O número de impedimentos com o VAR está subindo bastante. E o próprio Arsène Wenger, que para mim é um cara que mudou o futebol, principalmente na Europa, ele fez uma proposta de alteração do impedimento, acho que até 30 centímetros, né? O VAR não vai mais considerar impedimento, ou seja, ele quer aumentar o número de gols mesmo com a tecnologia do VAR para auxiliar. Então, esses dados eles vão transmitindo para você no que você pode melhorar o jogo, no que o jogo tá bom. Vamos lembrar, o primeiro dado que eu me lembro, Luciano, no futebol, a gente sempre falava, a FIFA fala que tem que ter 60 minutos de bola rolando. Isso é desde os anos 90, né? Isso foi chegar muito tarde no Brasil para nós.
E aí, esse foi o primeiro dado estatístico. Aí havia sempre essa comparação, as telinhas da televisão. E a gente lembra da posse de bola. Posse de bola foi a primeira estatística também. A quantidade de acerto de passes veio depois. E tudo isso os treinadores passaram, acho, principalmente na década de 10, né? Ela foi impulsionada antes da Copa e priorizada depois da Copa do Mundo, né? Porque o Brasil precisou ter esse choque. O principal legado do futebol brasileiro foram os analistas de desempenho que começaram a melhorar o jogo. E os treinadores que vieram depois, na nova geração da base e até pro profissional, usam e abusam desses dados, o que é muito importante. Eu acho sensacional. Vou te dar um exemplo do atual treinador, do atual campeão brasileiro, Palmeiras. Eu li o livro do Abel Ferreira de cabo a rabo, né? Aliás, maravilhoso. Sim. E ele fala, ele disseca em números como que é a campanha que você precisa para vencer. Ele fala o número de escanteios que seu time tem que ceder, a porcentagem que seu time tem que ter de vitórias em casa, contra os 10 primeiros, contra os 10 últimos, contra os 9 últimos, os 9 primeiros, os 10 últimos do campeonato, quantos gols você tem que fazer, aproveitamento de oportunidades. Então, ele baseia a campanha, ele baseia como ele vai chegar no campeonato na frente em cima desses números. E em 2021, ele não conseguiu. Mas em 2022 ele conseguiu, isso conseguiu com sobras, ou seja, então o método científico dele de trabalho, né, que só veio chegar no Brasil recentemente, mas em Portugal é muito usado desde o começo dos anos 2000, lá na Escola do Porto, foi provado e foi comprovado com o título. Não, e hoje a parte de estatística dentro das equipes é algo absolutamente normal, não é mais um diferencial. Lógico que, como tudo, vou ter grandes profissionais médios, profissionais não tão capacitados, mas assim como uma equipe precisa ter um preparador físico, precisa ter um preparador de goleiro, ela precisa ter um analista de desempenho. Já é uma profissão ali fixa em qualquer comissão técnica, falando, lógico, dos esportes coletivos, né? Quando a gente fala de futebol, de vôlei, basquete, handebol, esses esportes que têm, lógico, um apelo maior, mas os esportes individuais também já possuem esse conhecimento de buscar números de adversários para tentar, de repente, pautar melhoras dentro do desempenho, né? É o tênis. O tênis acho que é o principal esporte individual que mexe com estatística, né? A porcentagem de acerto de saque, dos tipos de saque, como que são seus resultados no determinado piso, no determinado solo, né? Tem grama, tem sintético, tem o saibro. Vamos pegar um exemplo. O Gustavo Kirten foi um grande vencedor no saibro, né? Embora na quadra rápida ele também teve grandes resultados, na grama ele não conseguiu. O Brasil chegou a uma semifinal de Copa Davis sempre jogando no saibro e não jogou na quadra rápida. O que ele com a Austrália fez quando o Brasil chegou na semifinal? Vou jogar na grama. Quebrou o Brasil. Sim. Isso é uma estatística interessante. Então eu vou mandar meus jogos na grama e quebrou a melhor campanha do Brasil no tênis na história. Então, são esses pequenos dados também que são estatísticos que a gente não conseguia ver e hoje você consegue entender. Quem entendeu antes saiu na frente. Quem entendeu isso antes saiu bem na frente. E hoje a gente também tem muitos recursos, né, através da tecnologia, aplicativos que surgem, e aí as ferramentas, enfim, a evolução tecnológica ela vai junto também nessa área, né? Com certeza, com certeza. Hoje as empresas de análise de desempenho no esporte, né, elas são fundamentais. Eu digo que elas devem ser, são obrigatórias aos clubes, né? Algumas ligas, por exemplo, já contam com essa análise de desempenho e disponibilizam para as equipes que disputam os campeonatos, né? No futebol, acho que cada clube tem que ter o seu. E vôlei, basquete, hoje em dia tudo já também adota esse formato. Sim. Né? A CBV usa um software chamado DataVolley, né? Que cada clube tem que ter um estatístico que alimenta esse software, geralmente é o mandante. E com isso você tem todos os dados do jogo em tempo real. Você entra no site da CBV, você tem todos os dados em tempo real do jogo. Você vê porcentagem de saque, porcentagem de bloqueio, quem fez o maior número de pontos. O maior número de pontos, a gente sempre é destacado nas manchetes, nas matérias, quem foi o maior pontuador de cada equipe,
Aí você pega, quer detalhar quantos saques o Brasil, vamos pegar o Brasil acertou, quantos bloqueios o Brasil conseguiu, quantos erros o Brasil teve no jogo. Então, você já, a sua matéria, a sua análise, já fica mais rico. Já fica mais rico. Você hoje faz parte da Federação Paulista de Basquete também nessa área de estatística, né? Isso, eu fiz o curso na Federação Paulista, fiz na pandemia, que eu sempre gostei. Por acompanhar o basquete, eu vejo uma coisa até interessante. Cada final de quarto, os estatísticos, antes de eu ser estatístico, eu já via, eles entregam um relatório dos dados da equipe naquele quarto, no intervalo e no final do jogo. É muito interessante. Você tem como medir onde as equipes estão acertando mais, estão errando, que precisam Isso, melhorar. Inclusive, para o técnico, né? Muito importante ali, real time mesmo. Real né? time, exatamente. Real time. E depois você tem até um mapa de arremessos, onde estão sendo os arremessos, acontecem na partida, onde tem o percentual de acerto e erro de cada área. É uma coisa muito interessante para você desenvolver. Agora, Salek, você acha que tem algum tipo de resistência ainda por conta de, sei lá, alguns profissionais mais antigos de absorver, ou de repente esse mito aí das novidades, pelo menos em relação à estatística, hoje é mais controlado? Hoje é muito mais aceita, né? Principalmente eu acho que nos outros esportes, exceto o futebol. O futebol ela chega muito mais recente. E os treinadores, até os treinadores antigos, hoje aceitam ela para melhorar o trabalho. Hoje ela tem muita aceitação. Hoje eu não digo que é uma aceitação, hoje é uma necessidade. Porque você faz a diferença, né, de poder analisar. Eu até recentemente fiz um trabalho sobre estatística e era muito interessante como o mercado, e eu fiz como jornalista, né, como um curioso ali, de pesquisador, e chega uma hora que você tem que parar, porque se você for entrar a fundo em números, assim como os números, né, é infinito, esse acesso também é infinito, porque você começa a avaliar o seguinte, o tempo de bola, mas aí você fala o tempo de bola do sistema defensivo, aí você fala o tempo de bola dos atletas do meio de campo, aí você começa a já especificar o tempo de bola de cada atleta, aí você começa a especificar o tempo de bola de cada atleta com qual domínio, com a perna direita ou com a perna esquerda. E aí a coisa se torna um estudo, enfim, muito maior. E é muito legal que, se você quiser, o que você quiser, você vai encontrar de retaguarda e de números para te entregar em relação a isso, né? Eu vou sintetizar sua bela análise numa frase que o Joemir Betting tinha fantástica. Estatística é a arte de espremer os números até você chegar aonde eles te agradam. Exatamente. Ali onde você... É igual pesquisa eleitoral, né? Com certeza. Você olha o copo, aí você fala, o seu copo é quê? Cheio ou meio vazio? Aí você vai aonde você quiser. Sempre você consegue tirar uma coisa, né? Sempre você consegue ver o lado bom da sua história. Ô, Salek, o que tem da relação da estatística, que é um trabalho específico para calcular rendimento e, a partir daí, gerar desempenho adversário ou não, ou pelo menos, se não gerar um desempenho melhor, mas pelo menos o conhecimento do adversário, no que a gente vive hoje, que é um fenômeno também muito grande, que é as bets, que não deixa de ser também muita coisa estatística, né? Porque antigamente, quando começou, era uma coisa assim, quanto vai ser o jogo? Vai ser 1-0. Eu aposto que vai ser 1-0. Tinha um bolão, aquele famoso bolão, né? Que era na Copa, né? Nossa, apaixonante. O pessoal fazia aquele bolão. Mas hoje não. Hoje você pode falar o seguinte, eu vou apostar que vai ter 3 escanteios. Eu vou apostar que esse time vai chutar 5 bolas no gol. Esse conhecimento técnico, através de estatísticas, também pode favorecer apostadores? Pode. Você tem todos os dados de todos os jogos, hoje, principalmente nas principais ligas, até nas ligas menores ali, né, de base, você consegue levantar esses dados. Nos esportes olímpicos é mais fácil de você conseguir do que no futebol os dados da base, né?
E até eu te digo que o vôlei e o basquete, eles têm parcerias com empresas que fazem captação de dados, né, para o esporte, para as federações. E esses dados também, se eu não estou enganado, por contrato, eles são repassados a algumas casas de apostas, enfim, eles são repassados dessa forma. Existem contratos de exclusividade hoje no futebol. No futebol, no basquete, no vôlei, porque determinadas empresas só podem fazer a captação e comercialização desses dados. Aquelas trades que chama, não tem nada a ver. Também, envolve muito dinheiro. O mercado de dados, de captação e apostas, ele é novo, muito novo no Brasil. Acho que foi bem regulamentado e vai girar ainda mais dinheiro do que se imagina. Que eu tenho, desculpa só te contar, que eu tenho ideia, acho que o Brasil nos últimos anos foi o país que mais cadastrou pessoas em casas de apostas pelo mundo. Né? Quer dizer, o brasileiro gosta mesmo dessa coisa do desafio, e a estatística ela enriquece, né? Porque se eu falar assim, olha, o time A, ele ataca mais pela direita ao longo da competição e tem lá um jogador que está numa fase muito boa de finalizações, por exemplo. Se eu sou apostador, eu vou arriscar naquela pessoa para ser o finalizador e vou canalizar que as jogadas, teoricamente, estariam indo mais pelo aquele setor. Eu posso fazer isso com esse conteúdo para o time adversário saber onde eu tenho que me preocupar mais, que é a estatística, né, dentro do esporte ali como desempenho, mas eu também posso, aí como um apostador, uma pessoa que não é ligada a nenhuma das duas equipes, falar assim, poxa, então eu vou apostar que a bola vai sair pela direita. Serve para tudo isso, né? Com certeza. Todo mundo acaba sendo um trader fixo ou de variação, né? A gente tem um colega fotógrafo que na Copa do Mundo ele é trader também, e ele conseguiu ganhar um bom dinheiro no jogo lá da Argentina com a Arábia Saudita. Ele chegou só para a segunda fase da Copa. Sim. Ele mora nos Estados Unidos e conseguiu ganhar um bom dinheiro. Ele estava relatando. Eu conversei com ele, que ele... E tem feeling também, tem a situação do feeling, né? Ele conta para mim que viu... E tem a sorte também. Tem a sorte. A sorte precisa ter. Ele contou que viu a Argentina... O próprio Abel Ferreira gosta muito de falar sobre isso. Ele fala assim, gente... Tem o fator sorte. Vocês pensam que não, mas o fator sorte também existe. Faz parte do esporte. E esse colega fotógrafo aí, ele conseguiu sentiu que a Argentina não voltou bem, postou um dinheiro na Arábia Saudita. E quem imaginava que a Arábia Saudita ia virar o jogo? Você imagina quanto apostador ganhou dinheiro nisso? Foi... Bem, os árabes eu acho que já ganharam, não estavam tão preocupados, né? Mas, enfim, quem ganhou um bom dinheiro ali. Nossa, com certeza. Quem ganhou um bom dinheiro. Isso é legal do trade. E quando a gente fala de apostas online, eu fico pensando que a tradicional loteria esportiva, ela tá fadada a acabar, né? Uma hora ou outra ela vai ser... Eu acho que até mais romântico você jogar na loteria esportiva do que você jogar na aposta, até porque envolve menos dinheiro. É algo bem complicado, essa coisa da aposta, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem muita gente que acaba se perdendo, né, naquela ansiedade de apostar, e aí é algo que, inclusive, a gente tem visto, né? Assim como de propagandas de bebida alcoólica, que as pessoas bebam com moderação, que virou uma lei, o cigarro, que tem... problema prejudicial à saúde no próprio rótulo, as casas de apostas agora elas já começam a sair já com dentro da propaganda, olha, jogue com responsabilidade e tal, por conta, enfim, do destempero das pessoas. Foi um boom no Brasil, né? Você vê quantas publicidades de casa de apostas tem em torneios, né? Tem até naming rights hoje. Sim. Naming rights de vários... De competições, brasileiro, Série A, Série B, tudo... Superliga de vôlei, às vezes... O Novo Basquete Brasil tem um patrocinador específico, o Campeonato Brasileiro da CBB tem outro patrocinador específico, ou seja, foi um boom. Ela criou uma bolha de dinheiro no mercado do esporte. Agora, resta saber até quando isso vai durar, né? E como vai durar. Sim. Salek, para quem, enfim, gosta de esporte e está querendo uma nova oportunidade e gosta de números, você recomenda, então, buscar o
o ramo de estatísticas? Recomendo, para conhecer mais, saber o que a estatística influencia no esporte. Vou dar um exemplo do basquete, que o basquete ele tem premiações individuais baseadas na estatística. Então, quando eu fiz o curso, você tem que entender bem o conceito que leva àquela estatística. Você faz um curso bem detalhado, faz prova, você faz simulações, você vai fazer treinamentos em tempo real, saber mexer nos softwares que fazem isso. Então é sensacional. Você fica encantado, você vai entender como que se chega àquele conceito. Né? O que é o conceito do erro, o que é o conceito da assistência, o que é o conceito da bola de 3, qual o tipo de cesta que ele faz, porque tem... Eu acho que na FIBA são... E tudo é estudo, né? Tudo é estudo, são 16 cestas. Na NBA são 32 tipos de arremesso. Bacana. Cesta não, arremesso, tá? Ah, tá. Cesta não, porque eu falei cesta inicialmente, não. São 16 tipos de arremesso. Na NBA são 32. Imagina isso. Maravilha. Salek, eu quero agradecer sua presença aqui. Por favor, deixe sua rede social para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. Meu X, né, o antigo Twitter, e o Instagram é @MiguelSalek. Maravilha. Sucesso para você. Volte sempre, a casa sempre aberta aí para novas histórias. Muito obrigado, Luciano. Obrigado pela participação e nós estamos sempre à disposição quando você quiser. Legal. Miguel Salek falando com a gente, fechando mais um programa Hora do Esporte, com muito conhecimento e agradecendo a sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, Brasil.